5,5% em relação ao mesmo período de 2020. A Multiplan informou que, pela primeira vez desde a chegada da pandemia, as vendas no shopping já superaram níveis de 2019, quando a crise sanitária ainda não havia se instalado no país. No acumulado do ano, o lucro líquido foi de R$ 453 milhões, uma queda de 53% em comparação ao ano anterior. Já a receita líquida da Multiplan cresceu 47,8% ante o resultado do quarto trimestre de 2020, para R$ 445,7 milhões. O EBITDA, ou seja, o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, atingiu 285,1 milhões. A companhia encerrou o trimestre com dívida líquida de 2,483 milhões, aumento de 9,7% ante o terceiro trimestre deste ano. Por outro lado, a alavancagem medida por dívida líquida sobre o EBITDA caiu 3,36 vezes em setembro para 3,06 vezes em dezembro, impulsionada pelo crescimento de 20,2% no EBITDA na comparação do trimestre anterior. E agora vamos falar da Alpargatas, a dona das Havaianas, que reportou um lucro líquido de R$ 303 milhões no quarto trimestre de 2021, uma alta de 391% na comparação com o mesmo período de 2020. A receita líquida chegou a 1,06 bilhão de reais, crescimento de 7%, e o EBITDA, que como a Jéssica falou, mede o resultado operacional, foi de 169,4 milhões de reais, um aumento de 35%. As despesas operacionais ficaram em 325 milhões de reais, uma queda de 20,2%. E segundo a empresa, esse controle das despesas operacionais, abre aspas, realizado sobre a metodologia de orçamento base zero, refletia a redução de 1,1 ponto percentual nas despesas em relação a 2020, fecha aspas. Nos documentos de divulgação de resultados, a Alpargatas salientou como, abre aspas, no trimestre, o destaque vai para a expansão no mercado internacional e para as iniciativas de RMG em Havaianas Brasil, onde o preço mix cresceu 9,8%, fecha aspas. O resultado da Alpargatas chega no dia seguinte da divulgação da notícia que a empresa estaria preparando uma oferta de ações para levantar até 2 bilhões de reais. Esse follow-on visaria reduzir a alavancagem da empresa depois da aquisição de uma participação na Americana Roots por 475 milhões de dólares. O BTG Pactual anunciou sua primeira captação em depósitos, CDBs e LFs sustentáveis, no valor de 1,5 bilhão de reais, que será destinado a projetos com benefícios sociais e ambientais. Segundo o banco, esta é a primeira rodada do programa de captação sustentável lançada em novembro. No total, mais de 20 empresas participaram da captação como primeiros parceiros da iniciativa. O programa faz parte de um framework desenvolvido pelo BTG para dívidas sustentáveis que podem ser emitidas pela instituição a fim de fomentar esse tipo de financiamento. Os setores onde esses recursos serão investidos são de energia renovável, eficiência energética e também saneamento, transporte limpo, edifícios sustentáveis, entre outros. Para Roberto Salluti, CEO do BTG Pactual, as iniciativas de ESG e de impacto não são mais escolhidas, são compromissos que todas as companhias e a sociedade precisam assumir. Em novembro de 2020, o BTG fez sua primeira emissão verde, um private placement no valor de 50 milhões de dólares. E em janeiro deste ano fez uma nova captação, um Green Bond de 500 milhões de